Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. Quando nós pensamos em animais irracionais, esses animais que agem por instintos, muitas teorias animais podem apresentar diversas opiniões sobre eles, e muitos países estão a aprovar algumas leis que protegem esses mesmos animais. São criados alguns partidos, como os Verdes ou o PAN em Portugal, dessa mesma proteção desses mesmos animais. Mas neste vídeo não vou tratar muito sobre o veganismo ou o vegetarianismo, mas eu quero aqui focar o pensamento sobre algumas frases que podem marcar a nossa concepção sobre esses mesmos animais. Como podemos mudar essa concepção que algumas pessoas ainda têm de pensar que esses animais são apenas meios que a gente usa para nos alimentar e não podem ter direitos, e que esses animais não sentem dor, não têm consciência disso. Mas antes de avançarmos no vídeo, por favor, inscrever-se no canal, curtir o vídeo e compartilhar para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Sobre a racionalidade ou irracional dos animais, temos aqui muitos pensadores que analisaram sobre essas mesmas características desde os tempos antigos. E esses pensadores influenciaram muitas gerações. E pode ser que essa mesma influência levou que várias religiões adotassem esse mesmo pensamento de que esses animais não sentem dor, não são conscientes, então, criados como objetivo apenas de alimentar o homem e serem usados até como sacrifícios divinos. Mas eu aqui trago o pensamento de Demócrito no seu fragmento que diz o seguinte: o animal é tão ou mais sábio do que o homem, conhece a medida da sua necessidade, enquanto que o homem a ignora. Isso nós podemos encontrar no fragmento 198, e esse foi escrito no século IV a.C. Esta medida que o homem ignora é a limitação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, porque o animal tem as suas necessidades, consegue satisfazer perfeitamente. Quando tem fome, vai à caça, quando tem sede, bebe, e mais nada. Não mata por prazer, não vai destruir rios e poluir mares, porque para seu belo prazer, para conseguir mais riqueza, o animal não faz isso. Ele funciona e tem suas próprias necessidades satisfeitas. Ele tem a plena consciência que tem que sobreviver, tem que reproduzir e morre. Mas o homem não tem essa mesma medida. O homem é um ser imensurável. Não sabemos qual é a medida do homem. Ele mata por prazer, mata por diversão, destrói o mundo só por belo prazer de ter mais riqueza, enquanto perde a sua saúde. É como nós podemos ver aqui, como Demócrito fala sobre a sabedoria. Mas essa sabedoria não podemos aqui ver como uma sabedoria dos antigos, bastante conhecido, como a pessoa tem que ler bastante para ser sábio. Esse conhecimento natural da própria natureza dos animais, da natureza humana, sabermos o nosso próprio limite. É importante nós termos essa mesma noção. E na segunda frase de Tomás More, nós podemos ver o seguinte: os seus sacrifícios não são tidos como cruentos, pois pensam que Deus não se compraz no sangue e na morte, pois deu a vida às criaturas para que a vivessem. Isso nós podemos encontrar no livro Utopia, que eu já fiz a resenha aqui no canal. Como nós podemos ver que muitas das coisas que nós podemos pensar sobre a própria natureza humana, nós vamos invertendo muitos sentidos. E que apesar que o homem conseguiu domesticar os animais para o seu próprio proveito, ele vai imaginar um ser que precisa de sacrificar os animais existentes na natureza para satisfazer esse ser superior, esse ser imensurável, esse ser omnipresente, omnipotente. Precisa de sacrifícios animais para quê? Precisa de derramar sangue dos animais para ficar alegre? Será que Deus precisa disso? Será que Deus precisa que a gente sacrifique animais, milhões de animais, para que ele se alegra? Fazendo esse sacrifício, ou o sacrifício é aquele que você faz consigo próprio? Não o sacrifício animal, não matar o animal literalmente, mas matar-te a ti, fazer o sacrifício para que você consiga não só finalizar seus próprios objetivos com bem mais prazer, não matando os animais para satisfazer esse Deus onipresente, omnipotente, que sabe de tudo, que tem a consciência das coisas como são e que prefere tudo. Não precisa de sangue dos animais para satisfazer. Isso nós podemos encontrar em várias religiões, tanto religiões arcaicas como religiões mais modernas. Nós vemos como esses animais são sacrificados em nome desse mesmo Deus. E Michel de Montaigne vai fazer aqui também uma breve analogia sobre essa diferença que existe entre os homens e os animais. Diz o seguinte: existe mais distância de certos homens em relação a outros do que dos homens em relação aos animais. Podemos encontrar isso nos ensaios primeiros de 1580. Como nós podemos ver aqui na questão da evolução que Charles Darwin apresenta, eu por favor dele
consultar também o livro aqui da Origem da Espécie que eu fiz a resenha aqui no canal. E nós temos algumas semelhanças com alguns animais. É bem visível isso. E nos diferenciamos muito de alguns homens. Só nós vemos como funciona no campo social, nessa luta pelos direitos, nessa luta pela igualdade. E há sempre essa grande diferença. E isso vai se tornar-se um complexo de luta perante a própria natureza. Nós devemos combater, mas a diferença é necessária. Mas, como Montaigne disse, que existe mais diferença entre os homens do que entre o homem e os animais. E será que você concorda com isso? Por favor, escrever no comentário. E a última frase de Etienne de Condillac, vamos aqui falar sobre essa mesma forma que nós encaramos os animais. Nós podemos ver aqui que com raciocínios vagos prova-se tudo o que se quer e, por consequência, não se prova nada. Dizem alguns autores que Deus reduziu os animais ao puro mecanismo, mas será que é assim? Há outras coisas nos animais para além do movimento. Eles não são puros autômatos, eles sentem. Podemos encontrar isso no Tratado de Animais de 1655. Como em Descartes, no seu livro Discurso do Método, fala sobre esse mesmo automatismo dos animais, que não têm pensamento, não têm razão. Isso vai ser um problema quando nós queremos analisar muitas das consequências atuais da ética moderna, como são feitos os experimentos nos animais, como são criados alguns animais no cativeiro, são tratados apenas como simples autômatos que não têm sentimentos. Mas os animais demonstram sentimentos, os animais sentem dor e por isso nós devemos ver como nós podemos usar esse nosso meio que nós temos de compartilhar essa nossa consciência, de ajudarmos esses animais, mesmo que a gente não vê como uns seres iguais como nós, eles são diferentes de nós, mas essa diferença não pode ser apenas ser vista como eu tenho razão, o animal não tem, logo ele é autômata apenas por não ter consciência daquilo, mas eu é que falo aquilo. Será que o animal tem essa mesma consciência do raciocínio que o homem está a fazer e reduzir apenas ele como um ser autômato sem nada, apenas um animal por instinto que não sente dor, não tem essa mesma noção da realidade? Os animais conhecem, os animais, só podemos ter aqui o exemplo dos animais domésticos, conhecem os seus donos, conhecem a sua moradia, conhecem, têm esse breve conhecimento, porque podemos deixar no lado distante, eles conseguem voltar para casa, eles conseguem sentir o cheiro, sentem isso, sentem dor, têm prazer. E como nós podemos reduzir apenas os animais e pensar nisso? E temos essas mesmas mudanças que estão sendo feitas dentro das constituições, mudar para que os animais também sejam vistos não apenas como autômatos, mas termos essa consciência que os animais também sentem dor, temos essa consciência de cuidá-los e fazem parte da natureza, devemos ter essa mesma noção. E muito obrigado que viram o vídeo até aqui. Se tem alguma opinião sobre os animais, por favor, escrever aqui, compartilhar a sua ideia. Daqui eu, Jovete, e muito obrigado. E até a próxima.